Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. Iniciando hoje mais um encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar a todos vocês, amigos, amigas,
ouvintes, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, neste momento em que queremos sentir que Ele, de fato, está vivo, ressuscitou e continua sempre no meio de nós. Os relatos pascais nos revelam diversos caminhos para encontrar-nos com Jesus ressuscitado. O relato de Emaús é talvez o mais significativo e, sem dúvida, o mais extraordinário. A situação dos discípulos está bem descrita desde o começo e reflete um estado de ânimo no qual podemos encontrar-nos também nós hoje. Os discípulos têm aparentemente tudo o que é necessário para crer. Conhecem os escritos do Antigo Testamento, a mensagem de Jesus, sua atuação e sua morte na cruz. Ouviram também a mensagem da ressurreição. As mulheres lhes comunicaram sua experiência e lhes anunciaram que ele está vivo. Tudo inútil. Eles continuam a seu caminho, envoltos em tristeza e desânimo. Todas as esperanças postas em Jesus desvaneceram-se com o fracasso da cruz. Lucas vai sugerir 2 caminhos para recuperar a fé viva em Jesus ressuscitado. O primeiro é a escuta da palavra de Jesus. Aqueles discípulos continuam, apesar de tudo, pensando em Jesus, falando dele, perguntando por ele. E é precisamente nesse momento que o ressuscitado se faz presente em sua caminhada, onde alguns homens e mulheres recordam Jesus e se perguntam pelo significado de sua mensagem, de sua pessoa. Ali está ele, embora eles sejam incapazes de reconhecer sua presença. Não esperemos grandes prodígios. Se alguma vez, ao ouvir o Evangelho de Jesus e recordar suas palavras, sentimos arder o nosso coração, não esqueçamos que Ele caminha conosco. O Evangelho nos recorda uma segunda experiência, é o gesto da Eucaristia. Os discípulos retêm o caminhante desconhecido para serem juntos na aldeia de Emaús. O gesto é simples, mas íntimo. Os caminhantes cansados da viagem sentam-se para compartilhar a mesma mesa, aceitam-se como amigos e descansam juntos das fadigas de uma longa caminhada. É nesse momento que se abrem os olhos dos discípulos e eles descobrem Jesus como alguém que alimenta sua vida, os sustenta no cansaço e os fortalece para o caminho. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Lucas.